Bom, hoje, terça-feira, a gente traz aqui na edição especial do Jornal da Manhã o secretário de Finanças de União da Vitória, Odelir de Leto Cachoeira, para a gente aqui explanar à população, mostrar os números de União da Vitória, como está a atual situação financeira do município, essa gestão do prefeito Dr. Ari Carneiro Júnior, que assumiu agora no início desse ano, para trazer à população muitas vezes do porquê que alguns pedidos, algumas obras não saem de forma imediata, né? Porque tudo demanda recursos. E é justamente sobre essas questões de recursos que a gente vai saber, a partir desse momento, como está o município de União da Vitória. Odelir, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Acho que é um momento importante para a gente discutir um pouquinho sobre os números, né, de União da Vitória, né? Eu acho que a população merece, né? Afinal de contas, a administração pública é para a sociedade, né? Para essa sociedade que nós temos que prestar contas, né? Odelir, já falando em números, né? A pergunta que eu te faço, e a gente vai esmiuçar, você vai explicar o porquê dessa nota ao longo desse jornal. Hoje, a saúde financeira do município de União da Vitória, pelos números que vocês puderam apurar até o presente momento. De 0 a 10, que nota você daria para essa questão da saúde financeira do município? E ao longo do jornal a gente vai explicando o porquê dessa nota. De 0 a 10. Nós estamos nota zero, né? Nós temos um desafio gigantesco pela frente. Nós vamos ter que ser muito criativos na nossa administração para podermos darmos conta de toda a necessidade de recursos que se fazem frente aí à administração do município. Cachoeira, primeiro assunto é que agora vocês assumiram o município recentemente, né? Agora, dia 1º de janeiro, então hoje são pouco mais de 3 semanas, né? Ainda é um início de trabalho, né? Para tentar colocar a casa em ordem. Porém, já receberam a prefeitura e toda a prefeitura ela repassa, né? Independente seja um déficit, né? Ou então valores positivos para o próximo prefeito. Como que vocês pegaram o caixa da Prefeitura de União da Vitória? Tinha dinheiro no caixa? Quais são os valores totais? A gente sabe que boa parte desses recursos muitas vezes são de obras já empenhadas, né? São obras que continuam em andamento e é necessidade de pagar essas parcelas dessas empresas que muitas vezes elas fazem um trabalho e recebem um pouquinho, né? E assim o forma do processo solicitatório. Mas, no geral, quanto de recurso foi repassado, então, pela gestão atual que vocês receberam no município de União da Vitória? Bom, então, eu acho que é importante frisar que existe um período que antecede a nova administração, que aqui a gente chama de período de transição, né? Nesse período de transição já há um acompanhamento de todo o desenvolvimento, né, de todo o trabalho que a gestão anterior vinha executando, né? Embora a questão financeira ela seja a última que você recebe, porque ela encerra-se em 31 de dezembro. O que nós efetivamente recebemos, né, em termos financeiros, né, e o que se desenha, é isso que a gente vai discutir daqui para frente. Nós temos na ordem de 26 milhões hoje, que são recursos já vinculados, né? Como você mesmo mencionou, né? São aqueles recursos que já estão carimbados, de obras que estão em andamento, né, do procedimento, do processo operacional normal do município. Então, esses recursos eu não tenho o que fazer com eles, a não ser aplicar naqueles projetos que já são definidos, né? Lembrando que desses 26 milhões, eu tenho já quase 10 milhões que já estavam comprometidos em 31 de dezembro. Porque era o andamento da própria obra, são escolas, pavimentação, então 26 milhões. O que seria interessante para o município era que se tivessem recursos livres, né? Esses recursos é que te dão a capacidade de investimento e de atender exatamente nessas questões, às vezes, emergenciais, né? A gente sabe que tem situações que exigem da administração pública uma ação imediata, e essa ação imediata requer a disponibilidade de recursos. Então, nós, de recursos livres mesmo, nós recebemos apenas 940 a 980 mil reais, que é um valor muito pequeno, é insuficiente. Aí que vem o grande problema, né? Aparentemente, se falar dos 26 milhões, 980 mil, parece ser um valor expressivo.
Mas também herdamos, né, tem uma herança, e também a gente não pode dizer que é só de uma administração, mas ela vem ao longo das administrações se consolidando, né? Nós recebemos uma herança de valores que ainda não foram cumpridos e que caem para essa gestão, né, sobretudo nesse exercício financeiro. Então, e o mais grave, né, eu acho que até uma questão importante a ser discutida depois, que é o Fundo de Previdência. Então, já de 2022, já ficou uma dívida do Fundo de Previdência de 6 milhões que estão parceladas, né? Ou seja, isso vai compor o que a gente chama de dívidas de longo prazo, que eu tenho INSS parcelado, a gente tem empréstimos parcelados, tem esse parcelamento do fundo e os precatórios, que são os mais delicados. Se eu somar esses valores, só as dívidas de longo prazo, nós chegamos na ordem de 47 milhões. Então, veja que é um valor muito expressivo que nós teremos que dar conta, né, no futuro. Ainda dentro dos precatórios, né, isso já são valores definidos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Nós temos ações que estão em curso ainda, né, ações trabalhistas que estão em cursos, que o mérito já não se discute mais, ela já está pacificado, né, a decisão, que vai entrar na ordem de em torno de mais 10 milhões, podendo chegar a 12 milhões. Então, eu já tenho 47 milhões, eu vou jogar mais 10 milhões a 12 milhões que vai para esses recursos, para essas dívidas de precatório. Então, essas são as dívidas de longo prazo. Mas eu tenho dívidas que são agora, que são exigências que vão requerer o pagamento logo adiante. Então, nós temos, como falei, do Fundo de Previdência, já tem esse parcelado, mas o aporte do fundo no ano passado era na ordem de 32 milhões, foram repassados 24 milhões. Então, ainda ficou mais um déficit, né, aí no aporte de 8 milhões de reais. Então, que já, né, tem que ser pago nesse exercício. Esse é o aporte do município. Como a gente sabe, né, a população já também está acompanhando isso, a gente está aí com a possibilidade de incorporação, né, da Uniuv pela Unespar. Eu tenho o aporte também do fundo que é da Uniuv, é mais 4 milhões. E a Uniuv não tem recursos suficientes para atender a essa chamada. Então, são esses 8 milhões mais 4 milhões que eu vou ter que repassar. Então, só de aporte que ficou são 12 milhões. Né? Sempre tem um reajuste agora no início do ano, isso é refeito, esse cálculo, sempre acaba subindo esse valor. Né? A gente estima em torno da ordem de uns 3 milhões, 2 a 3 milhões que vão subir ainda. Né? E ainda desses recursos, nós temos, o município adquiriu 2 áreas de preservação permanente que ela paga com ICMS ecológico. Então, ela recebe essas verbas quadrimestralmente, né? Desse valor, ela repassa 60%, né, para o proprietário do imóvel, né, até completar o valor que foi avaliado aquele imóvel. Depois ela fica com esse valor 100%. Mas dos valores recebidos em 2024, tem 1 milhão que ainda não foram pagos. Então, eu tenho mais esse 1 milhão para complementar, que eu tenho que passar agora. E no ano passado, né, voltando à questão Uniuv, ela começou a sentir dificuldade financeira, foi feita uma suplementação orçamentária na ordem de 2 milhões e meio, e desses ainda ficaram 500 mil reais que eu tenho que repassar agora nesse ano, né? Na verdade, até já foi repassado esse valor, né? E entra também a complementação de folha agora a partir de janeiro, né? Porque a Uniuv não tem recursos suficientes, a arrecadação dela não dá conta disso. Isso, veja, a gente vai somando, vai na ordem de 13 milhões e meio, já tenho 13 milhões e meio aí, né? Lembrando que eu tenho uma disponibilidade de recurso financeiro, 940, 980 mil reais. Então, começa a pesar isso. Ainda, né, ficou para a gente dar conta nesse início de exercício, até por uma determinação judicial, nós já está licitado, né? Nós vamos ter, está licitado em torno de 1 milhão e 800, mas sempre acaba caindo um pouquinho isso, mas vamos estimar em torno de 1 milhão e 600 a 1 milhão e 800, né, que é uma licitação
cujo objeto dela é retirar aqueles entulhos ainda da última enchente que nós tivemos, né? Então, isso está num terreno, foi tudo depositado lá, agora precisa dar um destino disso, né? E isso são empresas especializadas, porque lá tem todo tipo de entulho. Então, vai em torno de mais 1.600.000, 1.800.000. E agora, abril, mais ou menos, estima-se que abril, né, o Ministério Público vai inaugurar também a sua nova sede, ali atrás da Uniuv, né, ali do ginásio da Uniuv, e temos que fazer aquele acesso que chega lá nessa nova unidade do Ministério Público. Então, vai também em torno de 800 a 1 milhão. Esses são só recursos que estão sendo exigidos do exercício que veio, né, de compromissos do exercício passado. Mas aí ainda tem todos os compromissos do exercício corrente, né, que também vão se somar aqui. E não tem como a gente não mencionar de novo o fundo, né? O déficit atuarial nosso hoje está calculado na ordem de 36 milhões. Então, hoje o grande problema, né, que está sugando grande parte dos recursos financeiros do município é o fundo de previdência. Esse não tem alternativa, vai ter que passar por uma reformulação, né? A nível federal, a gente já teve essa mudança em 2019, né, com a emenda constitucional 2003, ela recomendou aos municípios e aos estados, mas ela não obrigou. Então, a maioria dos municípios não fez a sua reforma. União da Vitória até entrou com um projeto de reforma naquela oportunidade e não foi aprovado. Então, eu tenho mais esse déficit ainda de 36 milhões. Lembrando que a Uniuv não tem recursos, o déficit da Uniuv, em torno de 5 milhões, também vai entrar nessa conta para ser pago. Então, veja que só nesses elementos de gastos que eu passei agora, nós ultrapassamos fácil os nossos 60 milhões, né? E eu tenho a atividade operacional do município, né? Eu tenho toda a manutenção do município que tem que fluir normalmente. Então, veja, eu tenho um orçamento hoje na ordem de 259 milhões. Esse é um estimado, né? Não significa que a gente realize ele, né? Tudo depende das condições econômicas e são fatores que fogem ao nosso controle, né? Como é o primeiro mês, a gente está muito próximo de fechar o primeiro mês, e a gente mede isso pelo Fundo de Participação dos Municípios, em comparação com o ano passado, em valores nominais, ele já caiu 4%, né? E a valores corrigidos 7%. Então, além das dívidas que eu tenho, eu começo a ter uma perda de valores de repasse, né? Isso vai agravando a situação. Mas vamos lá, eu tenho um orçamento de 259 milhões. Desses 259 milhões, obrigatoriamente eu tenho que investir 25% em educação, né? Doa quem doer, 25% para educação, merecido. Saúde, mais 15%, então eu já tenho aí 40%, e tenho repasse obrigatório à Câmara Municipal, que é 5%. Evidente que o município sempre, a Câmara Municipal, ao final do seu exercício, acaba devolvendo algum valor. Esse ano foi na ordem de 3 milhões, né? Mas eu retirando isso dos 259 milhões, me sobra 147 milhões para a manutenção da atividade operacional do município. E a gente faz uma continha de padeira, é fácil, né? Divide isso por 12, eu vou ter em torno de 12 milhões por mês. O meu custo fixo está na ordem de 12 milhões. Então, realmente é um sacrifício que, infelizmente, a população acaba pagando junto, né? Porque tira a minha capacidade de investimento. Esse é um problema sério que nós temos. Essa é a realidade que hoje está aí posta. Bom, então vamos trazendo os números. Então, só por esses números ali, fora essas quase 60 milhões de dívidas a serem pagas, mais as atualizações, passa fácil dos 80 milhões. Né? Então, como faz a partir de então? Se esse recurso que a prefeitura vai receber, digamos, já é dinheiro contado. Opa, isso aqui eu tenho que pagar saúde, educação, que são investimentos que a lei preconiza, né? O município, cabe ao município cumpri-la. Como é que faz para pagar, então, esses valores que
que já ficaram para trás, né? Porque o que o município vai receber mensalmente já está contado, ou seja, é como na nossa casa, você ganha um salário mínimo, opa, vou gastar tanto de comida, tanto de água, tanto de luz, você já tem aquele orçamento, muitas vezes você na sua casa aí, a gente fazendo uma ilustração, já sabe, opa, esse mês não vou poder comprar, sei lá, um calçado novo porque não vai dar. No município, mais ou menos, é a mesma coisa, né? Ou seja, o orçamento já está contado e já se tem para onde destinar. E esse déficit aí de mais ou menos 80 milhões, contando com todas essas contas que acabou de passar, como faz para conseguir pagar? Qual que vai ser a fórmula mágica, secretário? Pois é, nós estamos precisando realmente de uma magia, né? Temos que baixar um espírito aí para incorporar um milagre, né? Então, aí é que vem a questão da austeridade, né? Que vai ter que ser empregada no município. E quando a gente fala de trabalhar de forma austera, sempre vai ter sacrifícios para todos, né? Começa já com o nosso contribuinte, que, né, paga o seu tributo na espera de um retorno disso através de serviços ao município. Então, já começa a carregar tanto na entrada como na saída, né? Eu comentava ontem, eu acho que esse é um fator importante a se destacar, é que nós temos todas as segundas-feiras pela manhã a reunião dos secretários, que eu acho que isso é fundamental, né, porque é onde todas as demandas que as secretarias têm são tratadas nessas reuniões, né? Então, eu acho que esse momento é um momento importante para se discutir qual a melhor forma que a gente vai conseguir fazer para livrar recursos para conseguir honrar esses nossos compromissos, né? E aí eu reitero, né, o que eu já comentei em outras oportunidades, né? Eu tenho que agradecer e parabenizar os nossos secretários, né? Mas em especial o doutor Ari, porque fez uma escolha de profissionais técnicos que estão entendendo essa dificuldade e estão, né, empenhados em trabalhar em prol dessa nossa necessidade, dessa nossa demanda vamos dizer assim, de represar recursos. Então, eu tenho que agradecer, porque eu sou, assim, num primeiro momento, a pessoa mais querida no momento, mas depois vão me tornando a pessoa mais odiada, porque, ou não, ele já tem. Esse é um grande problema. Mas eu tenho que reiterar aqui os meus agradecimentos aos secretários, porque eles estão entendendo isso. Então, agora vem ações que a gente tem que empregar para isso se reduzir. Então, a primeira situação que já foi adotada, a primeira ação que foi adotada, brilhantemente pelo Dr. Ari Tocco, né, o nosso vice, foi o enxugamento das secretarias. Hoje nós já não temos 5 secretarias que antes nós tínhamos. Então, você já começa a fazer uma economia de recursos aí. Então, essas secretarias foram incorporadas, assumidas por outras, né? E aí você já tem um enxugamento, começa com os vencimentos desses colaboradores que lá estavam, você já começa a ter um enxugamento de valores aí, né? Evidente que esse enxugamento de secretarias perpassa por uma reforma administrativa em que nós teremos também que enxugar um pouco, né, enxugar cargos. Isso automaticamente vai começar a ter um reflexo financeiro para nós, né? Também acabou de ser regulamentado, né, um corte drástico, infelizmente isso vai ter que, a gente está tendo que adotar, né, um corte drástico nas horas extras, né, gastos adicionais que nós tínhamos, porque nós vamos trabalhar com aquele princípio do orçamento base zero, né? E é muito fácil a gente fazer uma analogia, né, usando uma analogia com o futebol, né? Como é que eu entendo essa austeridade na base do orçamento base zero? Até discutimos com a administração nessa semana passada, né? A gente criar treinamentos para nossos secretários no sentido de entender o orçamento, que eu acho que esse é um fator importante, né? Começar a gastar com inteligência. Mas vou fazer aquela analogia, né, que eu falei do futebol para o orçamento base zero. Quando nós iniciamos uma partida de futebol, são 11 jogadores em cada time, né? Evidente que cada time tem uma estratégia, tem uma tática e tem um operacional que está sendo empregado ali, né? Essa é a força máxima que você começa a partida, né, nessa disputa. Vamos imaginar que no decorrer da partida
de um dos times, um jogador, por uma entrada um pouco mais contundente, ele é expulso. Evidente que eu já tenho que mudar o meu planejamento estratégico, eu tenho que reorganizar taticamente as minhas peças, né, para que eu possa operacionalizar, ou possa continuar competindo, pelo menos em mesmos termos de igualdade, né? Eu já estou com um jogador a menos, né? Então, eu já começo a entrar na ideia do orçamento base zero. Mas com 10 jogadores, eu consigo atingir meus objetivos, normal. Talvez não com a mesma condição que antes, mas eu ainda consigo atingir meu objetivo. Vamos lá. No decorrer ainda da partida, desse mesmo time, mais um jogador é expulso. A minha força reduz novamente. Eu já tenho 9 jogadores para competir com 11. Né? Minha necessidade é competir com 11. O que eu tenho que refazer de novo no meu sistema de futebol ali? Eu tenho que reorganizar meu planejamento, né? Talvez o meu objetivo já não seja mais ganhar, apenas manter o resultado, né? Eu tenho que redistribuir taticamente as minhas peças para que eu consiga atingir, consiga dar conta daquela operacionalidade, daquela demanda, para atingir aquele objetivo, né? Muito bem. Então, isso a administração vem nessa configuração. Por isso que você perguntou, o que nós vamos fazer agora? Então, a gente está reestruturando isso. Continuando. Mais um jogador desse mesmo time é expulso. Fico com 8. Né? Aí eu estou com uma força mínima de trabalho. De novo, reorganizo, tenho um novo planejamento que eu tenho que fazer. Meus objetivos talvez agora já não seja nem empatar, mas não perder de muito, né? E vou ter que reorganizar taticamente de novo as minhas peças para que eu consiga me manter em pé até o final dessa partida, que é esse o objetivo, a gente chegar ao final do nosso governo, pelo menos entregando alguma coisa, né? Esse é o princípio do orçamento base zero, porque se eu tirar mais um jogador, acaba a partida. Então, nós estamos partindo desse ponto. Qual é o mínimo necessário que você precisa para dar conta daquela necessidade que você tem agora, para poder atingir o teu objetivo? Então, nós estamos reestruturando todas as nossas secretarias no sentido de dizer assim, qual é o mínimo que você precisa para nós podermos operar nesse primeiro momento, e talvez isso se estenda para o nosso primeiro exercício, né, que a gente consiga ir revertendo gradativamente essa situação que nós temos posta aqui. A gente sabe que esse é só um pontapé inicial. Né? Isso aqui não é algo que nós vamos resolver no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto ano. Né? Sobretudo as questões do Fundo de Previdência. Essas são ações que são apenas iniciadas agora, que se estenderão por 20, 30 anos. Né? Mas tem que começar. Isso é necessário. E vejam, sob o aspecto político, isso, né, pode não soar muito bem, é ruim você perde isso na concepção política, né? Mas o gestor, ele está obrigado a tomar essas decisões, mesmo que custe, mesmo que tenha um custo político para ele nesse momento. E, às vezes, a própria sociedade pode não entender nesse momento e fazer a crítica. Mas eu sempre digo, nada como um dia após o outro, porque lá no futuro, né, nós estaremos entregando, a sociedade está observando, está verificando que essas ações, nesse momento, foram extremamente necessárias para que nós pudéssemos chegar num outro ponto que a gente desejava. Então, é mais ou menos essa a ideia que nós temos, né, em termos de trabalho. É um momento de austeridade. Realmente. Você que está fazendo uma analogia aí com o futebol, né? Situação desse jeito, eu acho que o União da Vitória entrou só com o goleiro, né? Vai competir contra 11. Ô, secretário, falando sobre essas questões e principalmente sobre o Fundo de Previdência, e agora também temos a questão da Uniuv, só o fundo, sem contar, né, esses atrasos que ainda o município vai ter que pagar mensalmente para que o aposentado ele chegue lá no dia do seu pagamento, tenha o dinheiro em conta. Qual que é o valor médio que a prefeitura tem que fazer o repasse mensal? A questão obrigatória. Opa, enfim, aconteça o que acontecer, tem que passar aquele valor mensal para que o aposentado, que já fez muito para o município, possa receber os seus valores. Perfeito, né? E é um direito, né? Nós temos que garantir isso, né? Isso é a primeira coisa, né? Eu acho que o
o salário dos nossos aposentados, enfim, os servidores que já tanto entregaram para o município, né, a gente tem que garantir. Então, hoje o Fundo de Previdência, ele tem uma arrecadação em torno de 2 milhões, 1 milhão e 800, mais ou menos, né? Ele já está na ordem de 800 servidores, veja que é um número extremamente elevado de servidores que estão aposentados, frente a um número de contribuintes na ordem de 1.500, né? Tá quase 1 por 1, né? E chega rapidamente 1 por 1. Então, ela tem essa arrecadação em torno de 1 milhão e 800, 2 milhões. A folha, né, do Fundo de Previdência está na ordem de 4 milhões e 100. Então, obrigatoriamente, o município tem que reservar no mínimo 2 milhões e 100 para dar conta do pagamento da folha dos aposentados. Então, é gigante o nosso esforço aí. E agora tem mais a questão da Uniuv, né? E da Uniuv já tem mais ou menos o cálculo que vai ter que ser repassado mensalmente? Então, a Uniuv, também, isso tudo assim, né? A situação não é agora, né? O próprio aporte para o Fundo de Previdência que veio, né, drenando recursos da Uniuv, assim como do município, né? E que fizeram com que ela chegasse nessa condição de agora. Então, hoje nós temos eu estimo, né? Estou estimando aí, e tudo vai depender, assim, das matrículas que nós teremos agora no início desse ano, né? Isso também é bastante variável, né? Estimo em torno de uns 400 a 500 mil mensal que a gente tem que repassar também para poder dar conta da necessidade financeira que a Uniuv tem. Mas é mais ou menos isso vai se ajustar agora, né? Com o fechamento de matrículas, né? Então, veja assim, isso que fala assim da Uniuv é uma condição que também vem de longa data, né, em função disso que nós temos de necessidade de aporte. E veja que o déficit atuarial do Fundo de Previdência hoje, eu vou falar em números redondos, né, porque a gente vai depender do cálculo atuarial, mas está na ordem de 800 milhões. É um valor gigantesco. Se for ver isso em termos de orçamento do município, equivaleria a 4 orçamentos e meio do município, uma gestão inteira e mais um ano da próxima gestão, mais metade de uma próxima gestão. O senhor falou que a arrecadação média, né, mensal, ali, na ordem de 250 milhões, algo a mais. Dentro dessa arrecadação já está incluído ali IPTU, esses impostos, todos os impostos que vêm. Tem também a questão do IPVA, que parte, né, desse recurso do governo do estado vem para o município, já está tudo incluso aí, ou esses recursos são adicionais, por exemplo, a questão de IPVA, que é algo esporádico, né, que agora no Paraná estão vencendo? Não, todos esses recursos são provenientes dessas fontes. Eu tenho IPVA, tenho ICMS, eu tenho arrecadação própria do ISS, as nossas taxas, tenho fundo de participação dos municípios, né? Então, o meu orçamento fica apertado. E aí que eu falei de trabalhar de forma criativa, né? É isso que os nossos secretários, né, entenderam, e nós vamos ter que correr atrás de complementação de recursos que são estaduais, federais, ou seja, fazermos projetos, colocarmos embaixo do braço e lá, né, com o pires na mão, bater na porta dos nossos representantes, deputados estaduais, deputados federais, né, que consigam, em grande parte, atender a algumas necessidades específicas que nós temos. Então, e veja, assim, essas ações que nós estamos tomando agora, se não fosse nós, seriam outros, né? Elas são obrigatórias, é necessidade, não tem como escapar, não tem como a gente fugir. Então, nós realmente... E assumimos isso, não adianta a gente ficar se lamentando, né? E se essa missão nos foi dada, é porque acreditam que a gente tem algo a oferecer. Então, a gente vai ter que encarar isso, né? Não adianta ficar chorando, nós temos que trabalhar, né? Excelente. Secretário, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um rápido intervalo, agora são 7 horas e 31 minutos, mas nós voltamos em apenas 3 minutos. Vamos continuar aqui nossa conversa, falando sobre essas situações, vamos falar aqui sobre também essa questão dos precatórios, né, que é um valor aí
que é mensal, que a prefeitura vai ter que pagar pelas mais N de situações, e também, claro, vamos falar sobre o futuro de União da Vitória, né? O que fazer, enfim, algumas soluções possíveis aí que o prefeito com certeza tem conversado semanalmente com os secretários. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Agora são 7 horas mais 34 minutos, já de volta com o Jornal da Manhã, uma entrevista especial nesta terça-feira com o secretário de Finanças aqui do município de União da Vitória, o Odelir de Leto Cachoeira, falando um pouquinho sobre a atual condição financeira do município. Apenas eu quero fazer uma correção, eu acabei ao longo da nossa conversa, falava sobre o orçamento do município de União da Vitória, na ordem de 259 milhões em média, mas não ao mês, tá? É ao ano. Antes fosse, né, ao mês. Secretário, falando sobre essas questões aí, justamente sobre o que o município tem que pagar, tem os chamados precatórios, né? Que são, muitas vezes, aquelas dívidas que você tem que pagar obrigatoriamente, porque são decisões judiciais, não se discute decisão judicial. Paga-se, né? Só falando em precatórios, o que o município já assume, são de decisões anteriores, você falou que vai ter mais alguma coisa que vai entrar ainda, né? Qual que é essa dívida milionária? Só falando em precatórios. E tem como, claro, são questões judiciais, né? Tem como mencionar algumas dessas decisões judiciais, o porquê que o município está pagando tais valores? Então, os precatórios hoje têm 29 milhões e 800, mais ou menos, né? Que nós temos precatórios. E eu até tinha mencionado antes que deve entrar em torno de 10 a 12 milhões. A grande maioria deles são demandas trabalhistas, né? Tem algumas ações, como a Cabana lá, que era o maior, né? Que foi aquela desapropriação do terreno onde funciona o Instituto Federal, né? Que lá foi em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio, né? Então, a maioria desses precatórios são oriundos dessas decisões judiciais trabalhistas. Em função do plano de cargos mesmo e salários, tem os avanços normais dos servidores por tempo de trabalho, por avanço, principalmente educação, avanço nas letras, à medida que vai passando o tempo, né? E que não foram reconhecidas no momento oportuno. E isso acaba recaindo né, se transformando em ações, e essas se transformam em precatórios. Hoje, o precatório, como que ele é administrado? Administrado pelo Tribunal de Justiça, né? E o município, ele paga um percentual sobre a receita corrente líquida. Hoje, em torno de 560 mil, porque vai depender da arrecadação, né? Em termos percentuais, hoje 2,23% da nossa receita corrente líquida, né, que vai para o tribunal, e daí lá o tribunal é que administra o pagamento dos precatórios, tem uma fila, né? Evidente que, vez ou outra, entra um pedido excepcional por uma questão de doença, idade, né? Mas entra numa fila normal e os pagamentos são feitos por ali. Mas a maioria dessas demandas que nós temos aí, esses precatórios, são dessas ações já consolidadas. Então, mais ou menos, esse é o montante que nós temos aí. Tem uma questão ali, né? Até questionava aqui, né, quando o doutor Ari Carneiro Júnior esteve aqui em entrevista com a gente, há cerca de 2 semanas atrás, sobre a questão da iluminação pública do município de União da Vitória, né? Que não saiu porque a empresa que acabou vencendo um processo licitatório lá atrás acabou entrando numa questão judicial, ou seja, se o município mesmo não queira fazer negócio com essa empresa, vamos falar assim mais no popular, a empresa já está cobrando uma questão judicial aí, né, absurda, né? Situações como essas, como que você tem que precaver? Como diz, muita calma nessa hora, né? Porque senão a empresa que outrora venceu um processo licitatório, ela está querendo cobrar os seus direitos, né? E também, por outro lado, se fala muito em tentar chegar num acordo sobre essa questão da iluminação pública. Tem como falar alguma coisa à população? Ou seja, o município ainda está tentando conversar com essa empresa que está no processo judicial em andamento? Eu acho que esse é um ponto importante a ser destacado, né? Sobretudo porque saiu em redes sociais na semana passada, até foi apresentado por alguns vereadores, né? Um requerimento junto ao Ministério Público,
de uma reunião que houve com a empresa, né, que em tese venceu a PPP da iluminação pública. Então, acho que a primeira coisa é importante deixar claro que aquela reunião foi uma provocação da empresa para apresentar aquilo que era o projeto da PPP. Mas acho que a gente tem que rebuscar um pouquinho a história para poder entender esse momento agora, e aí eu mostrar que situação eu explicar que situação que isso está agora. Essa PPP, ela é de 2020, né? 2020, ela foi assinada em 2020, e lá naquela oportunidade ela estava com um valor de 109 milhões. Era 109 milhões por um período de até 24 anos, 25 anos, podendo ser renovada por mais um período, por mais um igual período, né? Naquela oportunidade, aí lá já era o primeiro ano de governo do Bashir, né, foi feito um estudo, né, inclusive foi contratado uma empresa de auditoria, para avaliar as reais condições, tanto técnicas como monetárias desse contrato. E se identificou uma série de incongruências ali naquele contrato, começando com cláusulas que estavam em branco, né, fórmulas de atualização. Por exemplo, tínhamos a fórmula de atualização da taxa da remuneração do contrato, né, que dizia que a remuneração ela seria atualizada pelo IGPM ou pela COSIP, pela taxa da ANEEL, né, que diz o percentual que você vai repassar para a COSIP, que é a contribuição que você paga na conta de luz. Dentre elas, a maior. Só aí já fere o interesse público, né, o interesse do município. Então, já começa por aí o problema. Outra cláusula que tinha de atualização dizia que a atualização ela seria ou ela teria como ponto de partida a data na qual a proposta foi colocada no processo licitatório, ou seja, ela retornaria para maio de 2020. Lembrando que nesse período era um período pandêmico e que a nossa taxa de juros ela estava na estratosfera, tanto que como era o IGPM estava dando de maio de 2020 a maio de 2021 na ordem de 32%. Então, esse contrato já saltaria para 140 milhões, praticamente isso. Na projeção, nós teríamos que, a partir do 5º ano, os recursos arrecadados para o COSIP já não seriam mais suficientes para cobrir, né, o pagamento dessa PPP. Então, no interesse público, naquela oportunidade, o prefeito Bashir ele não deu a ordem de serviço, né, até que se chegasse a esses números, né, e aí, então, após se identificar esse problema futuro, aí é o mérito dele nesse sentido, né, ele não deu a ordem de serviço, ao que a empresa, então, entrou com uma liminar, um mandado de segurança. Só que o mandado de segurança, esse mandado de segurança, ele tomou áreas de processo ordinário, né? Então, já tivemos reuniões de conciliamento, né? Em tese, assim, não caberia nisso, no mandado de segurança, porque você teria que discutir o mérito especificamente. Então, esse mandado de segurança, ele se estendeu durante todo esse período. O maior problema disso tudo é que isso impede, né, impediu o município de fazer processos licitatórios no sentido de fazer a mudança do parque de iluminação pública. Então, o município teve que trabalhar ao longo desse período com contratações emergenciais, né? E já ao início desse ano, venceu novamente o contrato emergencial, o que o município, de novo, teve que fazer uma contratação por mais 60 dias, né, uma contratação emergencial para dar conta da manutenção do parque de iluminação pública. Não está falando de substituição, de manutenção. E agora, acho que é uma notícia importante, né, para a comunidade, para a sociedade, né, que na semana passada, então, saiu a decisão em favor do município, né, não dando provimento àquele mandado de segurança, o que destrava para nós agora o processo, e a gente pode pensar, então,
efetivamente num processo ou num planejamento, né, que a gente possa fazer um projeto para a substituição do nosso parque de iluminação pública. Então, isso já entrou na pauta de discussões, né, o doutor Ari já iniciou as tratativas para a gente decidir qual vai ser o procedimento que a gente vai adotar no sentido de fazermos a substituição do nosso parque de iluminação pública. É importante destacar que o município já tem um plano diretor, né, da iluminação pública, que está estimado na ordem de 9 milhões para substituir todo o parque de iluminação pública, né? E também já tem a tratativa, já tem a negociação da possibilidade de a gente pegar esse recurso, e nós não temos outra maneira, porque nós não temos recursos disponíveis, né? A possibilidade. Primeiro a gente vai, como eu falei, pegar esse projeto e ir atrás dos nossos representantes para ver se há possibilidade de conseguirmos uma verba, pelo menos que patrocine parte desse nosso projeto, né? Se não, a gente pegar um empréstimo no Fomento Paraná, e a gente já fez a projeção desse valor que vai ser despendido para pagamento das parcelas, que nós conseguimos pagar tranquilamente as parcelas com a COSIP, porque ela tem esse fim específico, né? E numa projeção aí, vamos jogar isso para 2035, mais ou menos, nós teríamos a valor corrente hoje em torno de uns 20 milhões que sobraria na COSIP, ou seja, daqui até 2035, são em torno de 10 anos, eu poderia novamente fazer a troca do parque de iluminação de novo. Então, com relação a esse projeto da PPP, importante deixar claro para a população que o que estava travando era esse mandato de segurança, então nós não conseguimos fazer nenhum projeto licitatório, mas que sofre agora, né, essa derrota, né, sofreu essa derrota e libera para nós, para a gente pensar nesse projeto, então, que a nossa cidade merece, né, que é uma iluminação bonita, e aí esse é o desafio agora que a gente vai ter para esses próximos dias, aí, discutir qual a melhor alternativa de implementação desse projeto. Então, para a população ficar tranquila, né? Ou seja, não vai onerar a população, aquela taxa que você paga, que vem embutido na sua conta de energia, vai ficar os mesmos valores, né? Obviamente, anualmente tem um pequeno reajuste ali, mas nada absurdo, né? Ah, minha taxa, um exemplo, era 20, agora eu vou pagar R$60. Nada disso, né? Ou seja, a taxa ela vai se manter dentro ali dos seus padrões normais, e sem falar que a questão da tecnologia LED, ela gera economia, né? Ou seja, a conta de luz para o município vai diminuir, né? Então, tem o repasse, aquele que é o repasse normal, que está previsto no nosso código, que é a correção normal, né? Mas, após substituir do parque de iluminação pública, bem você frisou, Tiago, né? A tendência é que caiam os valores, porque a tecnologia, evidentemente, vai ter um consumo menor de energia, essa conta cai. Aí que está um fator importante, porque lá na frente a gente pode passar esse ganho para a população. Então, porque eu não sou obrigado a fazer o repasse dessa correção, senão por necessidade, né? Entendendo lá na frente que isso não seja mais necessário, que começam a sobrar recursos, eu posso simplesmente não onerar o cidadão e não repassar isso aí. Então, essa é a ideia também, né? Quando você conseguir trocar todo o nosso parque de iluminação pública, cai esse nosso desembolso com o pagamento da iluminação pública, nós podemos transferir isso como um bônus para a nossa população, reduzindo o valor da COSIP, que, né, queira que não queira, sempre faz uma diferença no orçamento, né, das nossas famílias aí. Interessante. O secretário, vamos falar também sobre questões de repasses, né? A gente sempre fala aqui sobre o bolo da fatia de impostos, né, onde o governo federal fica com a maior parte, o estado uma fatia menor e o município com a fatia mais pequena, né? Falando em repasses, a gente manda muito dinheiro para o governo federal. Tudo que a gente vai comprar, literalmente, você acaba pagando. Você pega na nota do supermercado, note lá no embaixo, lá, tem o valor do imposto que você está pagando. Então, qualquer coisa que você compra, você está pagando impostos. Se falando nesses valores, o que o município recebe hoje, não sei se tem essa informação, do governo federal em recursos e do governo estadual? Tem esses números? Precisamente em números exatos eu não tenho. Do estado do Paraná, no ano passado, nós recebemos na ordem de 40 milhões, né? É claro que daí tem mais o ICMS ecológico, que eu falei, que a gente recebeu em torno de 2 milhões, mais ou menos, né? Então, em torno de 40 milhões, se eu não me falha a memória, né?
que é o repasse do Estado. Aí nós temos os recursos próprios nossos, né, com o nosso IPTU, as taxas de licenciamento, alvará, etc. A gente tem em torno de uns 20 milhões, mais ou menos, 20 e poucos milhões, né, e aí temos repasses de recursos federais, né, então que vem das várias formas, também aqueles recursos que são já carimbados, né, que são recursos como o próprio Fundeb, que tem um destino, tem os recursos da saúde, que tem já um destino também já específico, né? Então, mais ou menos, em números gerais, essa é o nosso recebimento de recursos. Evidente que sempre a gente acaba perdendo por questões inflacionárias, né? Porque os preços vão variando e o recurso não varia também na mesma proporção. Você acaba sempre tendo um prejuízo, né, nesse repasse de recursos, porque ele sempre vai vir depois, né? Eu arrecado antes, os meus compromissos são agora e eu vou receber isso lá na frente. Mas mais ou menos esse é o nosso quantitativo. Lembrando que a partir do próximo ano nós temos aí a implementação da reforma tributária, né? E isso vai fazer com que também tenhamos impacto no orçamento do município. A gente não sabe ainda precisamente como isso vai funcionar, mas, de acordo com a emenda constitucional, e agora vem a regulamentação, né, a forma de repasse seria em torno de uma média dos últimos 4 anos. Então, nós vamos pegar 2024, 25, 26 e 27. Então, nós vamos pegar uma média desses 4 anos, né? Uma outra ação também interessante, porque aí a gente tem que correr atrás de recursos, né? Discutimos com a direção da Receita Estadual, né, na semana passada, porque tem lá o IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, né? E muitos municípios deixam passar batido isso, né? Reconhecimento de algumas receitas que o município tem e que depois não são computadas para o repasse, né, do Estado para o município. Então, a gente está numa discussão de colocar uma pessoa especificamente para trabalhar junto lá na Receita Estadual para melhorar essa nossa participação, né, o nosso IPM lá, né, dentro do Estado, para que melhore o nosso repasse. Então, por isso que eu digo assim, a gente está empregando todos os esforços necessários para que a gente consiga ter uma alternativa de renda que não onere o cidadão. Esse nós queremos preservar, esse nós não podemos onerar de forma alguma. O contribuinte em si, esse tem que ser preservado, né? Ou seja, usar literalmente uma questão de gestão, né, agora, porque a gestão é tudo, tanto na sua casa quanto na sua empresa, né, na vida pública não deixa de ser diferente. Aliás, na vida pública é tudo mais complexo, né, secretário, porque se você precisar comprar na sua casa uma caneta, você vai no comércio e compra, né? Na prefeitura não, você vai precisar comprar uma caneta, tem todo o processo estatuário, toda a questão legal, porque depois você tem que prestar contas de tudo, né? É muito burocrática, né, a vida pública do que se a gente comparar. E a população muitas vezes não entende, né? Muitas vezes, eu quero que tape o buraco aqui na minha rua, por que não tapa o buraco na minha rua, né? Não é assim da noite para o dia, ainda mais agora no início de gestão, é só você acompanhar ali, né? Às vezes a prefeitura lá posta alguma coisa lá, por exemplo, colocaram agora, né, uma melhoria que foi feita em algumas vias do município, agora na última semana, só ver os comentários lá, pessoal, e a minha rua aqui, a minha rua aqui. Não é da noite para o dia que você faz magia, né? Ainda mais com todos esses déficits que o caixa do município tem, né? Ou seja, momento de gestão, né? E, claro, gastar só o sapato literalmente para conseguir recursos junto ao governo estadual e federal, né? Eu acho que foi perfeita essa tua colocação, isso é importante, né? Porque, sim, as pessoas muitas vezes se baseiam pela iniciativa privada. Iniciativa privada eu posso fazer o que eu quiser com o recurso. Eu troco de conta, né? Enfim, eu dou o destino que eu melhor entender para os meus recursos. Na vida pública, né, no ambiente público, isso não acontece. Como nós falamos antes, são recursos, muitas vezes, que são carimbadinhos. Eu não posso fazer outra coisa, né? As pessoas não conseguem, muitas vezes, entender exatamente por que determinada manutenção, às vezes, demora um pouquinho mais do que o normal. A vontade, né, do gestor público, sim, seria ir lá atender imediatamente isso, né? Mas são condições que o sistema público, né, nas suas travas, impede que você consiga dar atender essa demanda. Então, nós vamos atendendo à medida que, dentro do nosso planejamento,
esteja nas condições do nosso orçamento, né? Por isso eu falei, a gente tem a limitação orçamentária e a gente tem que ser agora criativo, né? A gente tem que dar conta dessas demandas. Até acho que é importante, ontem a gente recebeu a visita de um representante de um determinado bairro, né, que ele veio trazer suas demandas. Isso, o município está abrindo essa oportunidade para que os representantes desses bairros tragam até a gente as suas demandas. Evidente que lá foi dito assim, bom, dentre essas demandas, o que se julga como prioritário? Que a gente possa atender primeiro, porque não vai dar para fazer tudo, né? E aí, a sociedade está dizendo para nós, dentre todos os problemas que eu tenho, preciso que você resolva esse é o emergencial. E é importante o comentário dessa representante, que ela disse o seguinte, em todos os governos nós viemos e apresentamos nossas demandas, mas se fizerem, vocês serão os primeiros. Então, isso é um compromisso, isso gera um compromisso para a gente. Isso é algo que nos força a uma ação diferente, né? E nós vamos atender, com certeza, o doutor Ari, ele está imbuído desse propósito, deixou bem claro, né? Então, você foi muito feliz quando você falou que muitas vezes nós não temos a real condição de atender imediatamente por essas travas que nós temos no nosso sistema público. Muitas vezes o pessoal fala, mas a prefeitura tem um terreno tal, tem alguma coisa em nome da prefeitura, né, para tentar pagar as dívidas, ela não pode vender um terreno, enfim, se desfazer de algo, como já surgiu aí algumas situações, tem lá o antigo campo ali na Marechal, ali, enfim, tem que se desfazer. Tem todas as questões também legais, né? Ou seja, não passa no momento do prefeito Ari vender algo do município para pagar a conta, né? Pois é, então, veja que interessante, você fala assim de vender algo do município, né? É o terreno do ferroviário, né, que você está se referindo, né? Isso. Foram feitas licitações para pregão, né? Na verdade foi um leilão para vender aqueles imóveis e eles não foram vendidos. Então, até para fazer, até para ter a origem do recurso é difícil, porque passa por processos burocráticos, né? Então, nesse primeiro momento, o município não tem interesse em se fazer de bens. É evidente que, como eu falei, vamos ter que trabalhar de forma criativa, no sentido de acharmos alternativas que possibilitem nós atendermos às nossas necessidades sem precisar fazer isso, né? Então, não passa essa ideia nesse primeiro momento. Até porque a gente está tomando pé agora, não temos um mês ainda, né? Considerando que a gente iniciou dia 6, né? Não temos um mês ainda de atividades, né? Então, ainda tem muito para se pensar em termos de futuro. Lembrando que o planejamento, o PPA, o planejamento plurianual, ele é feito para 4 anos, né? E ele sempre é feito no primeiro ano do novo governo. E ele vai até o primeiro ano do governo seguinte. Então, esse exercício que nós estamos passando aqui, nós não temos ingerência nesse planejamento, porque ele é fruto do 4 anos atrás, né? Então, nós só poderemos efetivamente mexer nisso. Nós temos o nosso planejamento empregado a partir do nosso PPA, que será feito nesse ano, né? E aí a gente tem até o 31 de agosto para apresentar isso na Câmara. Claro, né, passando por discussões com secretários, com audiências públicas, discussão na Câmara, né? Nós temos até o dia 31. Então, nós temos esse período para pensar, né? A primeira coisa, então, é a reforma administrativa que nós temos que fazer e, a partir disso, aí, todo o impacto que teremos em termos de processo, de ações que nós vamos empregar no futuro. Então, nosso PPA está sendo construído agora, nosso planejamento sendo agora. Nós estamos vivendo um planejamento que ainda nós herdamos. Aí sem falar, né, secretário? Ou seja, vai ter esse prazo legal, e aí o prazo para correr atrás de recursos também, principalmente em esferas a nível estadual e federal, é curtíssimo, porque ano que vem já tem eleição, né? Ou seja, acho que até abril, salvo engano, os prazos legais ali, né, para conseguir apresentar projetos e pelo menos apresentar os projetos e conseguir a verba, né? Ou seja, por ser um ano eleitoral, ainda os prazos ficam cada vez mais curtos, né? No Brasil tem esse problema das eleições a cada 2 anos, né? Perfeito, né? Você tem 90 dias ali, são 3 meses antes que você não pode fazer nada. Na verdade, não, você não, né? Não é nós, né? Mas aí é na esfera estadual e federal, né? Porque é ali que vai estar o pleito, né? Teremos eleições estaduais e federais. Então, ainda tem mais esse agravante aí, né?
Mas vamos trabalhar no sentido de conseguirmos, sim, recursos para o nosso município. De alguma forma a gente vai conseguir, né? Nós temos nossos representantes estaduais e federais que estão empenhados em nos ajudar e a gente vai conseguir, com certeza. Bem, secretário, nosso horário também é curto, né? Eu sei também dos seus compromissos, mas nós queremos deixar aqui os nossos microfones da Jovem Pan abertos, né? Aqui a administração, para sempre trazer a população, né, de União da Vitória, para saber o que está acontecendo. É importante esse debate, essa conversa franca, até para que a população possa entender, às vezes, o porquê que uma obra não sai tão imediatamente assim, conhecer um pouquinho como é que está, né? É legal ter essa transparência junto à população. Os nossos microfones ficam à disposição. Cachoeira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui nessas primeiras horas da manhã trazer essa explanação à população de União da Vitória. Obrigado, secretário. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a Jovem Pan e estamos sempre à disposição.